saudando a todos, dando-lhes boas-vindas à plateia, aos funcionários desta casa, aos colegas vereadores e ouvintes presentes das redes sociais. Em seguida, constatando a existência de quórum, estando presentes os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Duarte; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Michele Jorge Dias; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. A excelentíssima presidente solicita que a secretária realize a leitura da ata anterior, que, após concluída e não havendo nenhuma manifestação contrária, é então declarada aprovada. Em ato contínuo, a presidente abre a fase de expediente do dia, solicitando ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Este inicia com a leitura do ofício de número 011/2026 da Federação das Associações Comunitárias de Palmirim, que solicita desta Casa Legislativa apoio para reivindicar à gestão municipal e aos órgãos competentes o reparo urgente da passagem molhada do sítio Unha de Gato. Em seguida, lê a indicação de número 014/2026, de autoria da vereadora Marcilene Alexandre, que pede a pavimentação de uma rua da Vila São José. Na indicação número 015/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, pede conserto na iluminação pública do sítio Santa Bárbara. Em ato contínuo, lê a indicação de número 016/2026, do vereador Francisco José dos Santos, que solicita a manutenção da passagem molhada do sítio Cacimbão. Indicação número 017/2026, de autoria do vereador José Valderi, que pede a pavimentação da rua por trás do posto Pinheirão. Indicação número 018/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que pede que seja retirado das ruas os entulhos de construção. Em ato contínuo, a mesma vereadora faz a indicação de número 019/2026 e solicita a limpeza dos bueiros e esgotos prejudicados pelas últimas chuvas. Indicação número 020/2026, também de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que solicita manutenção na passagem molhada do sítio Pedra. Concluída a leitura, a presidente faculta a palavra ao vereador Francisco José dos Santos, que fala da necessidade de urgente melhoria na passagem molhada do sítio Cacimbão. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa justifica suas indicações e pede urgência no atendimento. Em ato contínuo, o vereador Cícero Ferreira faz uma indicação verbal, atendendo o pedido recente de um munícipe que solicita a manutenção da estrada que liga o sítio São Jerônimo ao sítio Novo. Pede também aos órgãos competentes a limpeza e reposição dos tambores de lixo para a avenida que liga o centro urbano à Pedra de São Sebastião. Em ato contínuo, o vereador Valderi Dantas faz uma indicação verbal solicitando a poda das árvores e sugere um cronograma ou mapa para a realização do trabalho. Argumenta ainda que, se necessário, providencia ajudantes para os podadores, a fim de otimizar o trabalho. Em ato contínuo, a vereadora Marcilene Alexandre faz uma indicação verbal, solicitando que seja feita a pavimentação em uma rua da Vila São José, e explica a problemática vivida pelos moradores daquela rua. Argumenta ainda ser um trecho pequeno, ainda sem pavimentação.
Em ato contínuo, a presidente coloca em pauta o projeto de lei de número 03/2026, de autoria do Executivo, que trata da contratação temporária de profissionais das mais diversas áreas. Após leitura dos pareceres das comissões competentes, é aberta a fase de discussão. Em ato contínuo, o vereador Dr. Valderi faz válidas explicações sobre o projeto em pauta e ressalta que a aprovação da referida lei não prejudicará a nomeação dos concursados do último concurso. Com a palavra, o vereador Silvio Diniz questiona a abrangência do projeto de lei em pauta. Em seguida, a presidente solicita que votem em seus terminais eletrônicos. Logo após, a presidente declara aprovada em única votação. Ainda na ordem do dia, é colocado em pauta o projeto de lei número 04/2026, de autoria do Executivo, que trata do piso salarial dos professores, que em segunda votação é aprovado. Em ato contínuo, é posto em pauta o projeto de lei número 06/2026, de autoria do Executivo, e trata da ajuda de custos para pacientes que fazem tratamento de saúde em outro município. Em seguida, a presidente coloca em pauta o projeto de lei número 01/2026, de autoria do Poder Legislativo, que versa sobre a nomeação do espaço recreativo da Fazendinha para quadra esportiva Nicodemo e Braia. Facultada a palavra, o vereador Cícero Ferreira discorre sobre a importância da justa homenagem. A vereadora Rosineide Barbosa reforça as palavras do nobre colega e faz um breve histórico sobre a vida dos homenageados. Logo após, a presidente coloca em votação o referido projeto. Em seguida, o declara aprovado. Em ato contínuo, a presidente abre a fase de explicações. Com a palavra, o vereador faz uma reflexão sobre a liberdade de expressão. O vereador Renato dos Santos faz breves e oportunos questionamentos. Em ato contínuo, o vereador Cícero Ferreira Duarte saúda a todos e parabeniza a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, doutora Terezinha Gonçalves. Dá alguns informes e se despede. Com a palavra, o vereador Silvio Diniz, após saudar a todos, em nome da ex-vereadora Joselba Diniz, sua mãe e inspiradora. Em seguida, fala de sua indignação com a má qualidade dos materiais usados nas construções de prédios públicos. Ressalta ainda a precariedade do transporte escolar do distrito de Canaúna. Logo em seguida, a presidente Marcilene Alexandre agradece a todos pela presença. Convida para participar do curso que esta casa proporcionará e, sem mais a acrescentar, encerra a sessão. E Palmirim, 18 de fevereiro de 2026. Após a leitura, algum vereador deseja fazer alguma observação sobre a ata? Por favor, manifestar-se. Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, diletos vereadores dessa Casa Legislativa, a todos que nos assistem e nos escutam pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Palmirim, muito boa tarde. Indicação número 022/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja colocado entulho na estrada do Sítio Serrote, especificamente nos respectivos locais: Ladeira de Luiz de Barro, próximo à casa de Jaca Josué, e também próximo à casa de Tica Barros.
Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo, na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Eu estou começando aqui a do... não. Voltar para o 21. Indicação número 021/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a reposição de lâmpadas no sítio Serrote, em frente à casa de Juliano, outra próxima à casa de João Bosco, ambas nas proximidades da Capela Mãe Rainha, sítio Porcinho, próximo à casa de Damião, e na subida do Alto Bandeirante, próximo a Raimundo de Celê. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que a sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 023/2026. Indico na forma regimental, nos termos do artigo 174 e 175 do Regimento Interno, que seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Palmirim, bem como seu departamento competente, para solicitar que seja feita a reforma e ampliação do PSF do distrito de Felizardo. Ademais, a fim de que haja melhor atendimento à população e que esta indicação seja encaminhada, sugiro que a resposta a esta indicação seja dada de modo que a leitura seja feita na sede deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Renato dos Santos, vereador. Indicação número 024/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que logo que possível seja iniciada a execução da obra de construção de pavimentação em diversas ladeiras da zona rural do município de Palmirim, oriundo da licitação número 25.11.24.1, sendo as ladeiras localizadas nos sítios Melão, Pau Branco, Bananeira, Serrote, Sítio Novo, Trapiá, Tanque e Santa Bárbara. Ademais, que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação número 025/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a manutenção da estrada carroçal que dá acesso ao Sítio Novo e Sítio São Vicente. Ademais, que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Francisco José dos Santos, vereador. Por hora é só, presidente. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador professor Renato. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, povo aqui presente na plateia, Luiz, assistente do companheiro pequeno, povo que nos assiste. Dá graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde. Minha indicação, senhora presidente, é que seja feita uma reforma e uma ampliação lá no PSF do Distrito Felizardo. O PSF de lá tendo uma demanda de uma população de mais de 3 mil habitantes e necessita tanto de uma reforma como de uma ampliação. Há um espaço lá onde pode ser construído alguns leitos e também uma sala de reunião e também um espaço para que possa ser construído uma garagem para colocar os carros do PSF, já que hoje não tem onde colocar eles. Então, a gente pede à administração pública que tão logo possa possibilitar a ampliação e a reforma do PSF do Distrito Felizardo, que hoje, depois da sede, acho que é o PSF que tem uma demanda de maior atendimento. Por hoje é só, senhora presidente, e obrigado. Vereadora Rosineide Barbosa. Boa tarde, senhora presidente, mais colegas vereadores, plateia aqui presente, ouvintes. A minha indicação, ou as minhas indicações, a primeira é com relação à reposição de lâmpadas, ali no sítio Serrote, próximo à casa de Juliano, ainda no calçamento, aquela lâmpada está queimada. A outra é um pouquinho mais à frente, na subida da ladeira ali, próxima também à Capela Mãe Rainha. No sítio Pocinhos, em frente à casa do senhor Damião, e aqui indo para o Alto Bandeirante, logo ali perto, que eu coloquei dessa forma, que é como é conhecido,
deixa mais claro, mais objetivo, próximo ali a Raimundo Celi. Tem 2 postes, né, que estão com as suas lâmpadas queimadas, então eu peço encarecidamente que seja feita a reposição de tais lâmpadas. E a outra é com relação ao entulho, né, como na semana passada eu pedi para que fosse retirado, entulho, vi que já foi retirado, mas também eu pedi que aquele entulho não fosse, né, jogado não é nem aterro, no lixão, né, mas que fosse colocado nas estradas, que a gente sabe que agora com as chuvas, né, a água deixa as estradas bastante estragadas. Então, para o sítio Serrote, ali próximo ao amigo Luiz Barro, né, naquela ladeira, está necessitando urgentemente que seja colocado, né, entulho para que haja, né, uma melhoria ali, para facilitar o trânsito de carro e moto, em especial do transporte escolar. Perto lá da casa de Jaca Josué, tem também um lameiro muito grande, é necessário, né, colocar um entulho, porque se colocar qualquer material, se for um barro, aí acaba mesmo de estragar. E lá perto de Tica, né, a mãe de Terezinha. Então, eu peço encarecidamente que seja feito, né, esse trabalho. Então, pegando todos esses entulhos, colocando nas estradas, né, do nosso município, com certeza vai melhorar e muito. Obrigada, presidente, para o momento. Vereador doutor Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadores, plateia aqui presente, população que nos assiste através das redes sociais. Senhora presidente, nossa indicação hoje é no sentido de que a gente sabe que, graças a Deus, Deus tem permitido bons invernos, né? E a gente sabe que isso é bom, né? A falta de água nos assolava, né, vereadora Rosineide? Se bem que ainda continua faltando, até um ponto para a gente também depois observar, porque a justificativa inicial da CAGES era que não havia água, né? Mas hoje eu acho que tem tanta água que os canos estão entupidos, que não está chegando água nas casas. Mas nossa indicação é no sentido de que a gente sabe que foi realizado um processo licitatório o ano passado, inclusive contratado. Tem uma informação que até o recurso encaixa, para que seja feita diversas ladeiras em várias localidades na zona rural do nosso município. A gente sabe que esse período invernoso realmente impossibilita esse tipo de execução de obra, né? Mas logo que possível se inicia essas obras, porque com certeza foi feito um estudo prévio, né? E aí são mais pontos críticos nas localidades, né? Exemplo do sítio Melão, Pau Branco, sítio Novo, Serró, Trapiá, Tanque, Bananeira, né? E assim sucessivamente. Então que se inicie essas obras, porque quem sabe no próximo inverno já estaremos com essas ladeiras pavimentadas, e aí vai diminuir essa questão que temos nas estradas vicinais, que é um problema, graças a Deus, justificável em decorrência das chuvas. Para o momento, senhora presidente, são essas nossas indicações. Vereador Pequeno do Trapiá. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos que nos escutam pela Caban FM, nas mídias sociais, para estar aqui presente. Aos nobres colegas, boa tarde. O assunto hoje, graças a Deus, é água, né? Em abundância, né? A gente não quer que essas chuvas tragam, como é que se fala, desconforto para a comunidade, mas se tiver um trabalho bem planejado, que nem o nobre colega Valderi falou aí agora, a respeito das estradas, acaba a manutenção, né? Que nem a nobre colega Rosineide falou, colocando entulho nas estradas, e a minha indicação, a primeira justamente sobre essa reforma da estrada do sítio São Vicente, sítio Novo. O pessoal lá nos procurou, realmente está intransitável, né? Tem pessoas de idade que moram ali, cadeirantes, que numa necessidade precisam se deslocar urgentemente para a cidade, a estrada não está dando aquele acesso. Então, se for feito esse trabalho com antecedência, né, jogando os entulhos naquelas partes onde é mais crítica, onde passa aquele escórrego, que não tem como desviar ele do meio da ladeira,
que quando for fazer a manutenção das estradas, jogue a queda d'água para dentro das roças circunvizinhas, que aí já diminui bastante, né? Então a minha indicação é sobre a manutenção da estrada do sítio São Vicente, sítio novo, a população nos procurando para que faça essa manutenção. A outra indicação, senhor presidente, é a respeito do campinho ali da antiga lavanderia, né? Alguns atletas que participam lá, jogam suas bolas lá, pediu para que faça o roço daquele campinho, que esteja sempre dando uma manutenção, porque é lá onde eles praticam sua atividade esportiva no final da tarde, faz uma caminhada. Então, falei com o secretário ontem de esporte para que possa ver com o pessoal da infraestrutura para que dê uma manutenção naquela área esportiva. Satisfeito, senhor presidente. Boa tarde. Vereador, vereador Jacaré. Doutor Jacaré. Ele tem uns 2 ou 3 doutorados. É mesmo. Senhora presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, né? Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Acaba FM, do site que transmite essa sessão. Que Deus abençoe a cada um. E gostaria aqui, senhora presidente, de fazer uma indicação verbal. Concedido. Senhor presidente, fui procurada por um morador lá do distrito Canaúna, nosso amigo Rony de Ninha. Ele mora ali no bairro do Cruzeiro. Ele disse que o que dá acesso, que liga a Ruinha ao bairro do Cruzeiro, depois da passagem molhada, que foi feita, inclusive foi ter uma indicação aqui do Dr. Bosco, né? Depois dessa passagem molhada, tá sem conseguir trafegar. Como o nosso vereador pequeno, Rosineide, Valderi falou aqui, a questão das estradas. Então lá não é diferente. Então a gente gostaria de fazer essa indicação, que lá dá acesso a Boa Vista, ou melhor, a Unha de Gato, né? Boa Vista também, né? Vai por lá também. Lá dá acesso a várias localidades, né, vereador Pequeno? Isso, o pessoal da Unha de Gato ali, da Boa Vista, nos procurando. Aquele rapaz mesmo é velho, que ele é taxista. O pessoal trabalha diariamente para estar se deslocando ali. Mandou umas fotos para mim. Realmente a estrada lá é intransitável. Ele pediu até que falasse, reforçasse aqui. A gente entende que agora é impossível fazer manutenção nas estradas nesse momento. Mas quando for no período, que nessas partes procure as pessoas que de lá residem para saber os pontos mais críticos, jogar entulhos nessas partes, para que quando chegar a quadra invernosa a gente não está passando por tanta dificuldade que nós estamos enfrentando agora com essas estradas, né? Em todo momento tem umas áreas que a pauta tem que correr mais rápido, né, doutor Luiz? Então, acho que o momento é essa situação. Não de fazer as estradas, mas aonde não tem acesso, os representantes, né, nos órgãos competentes, veja isso aí o mais rápido possível. Senhor presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe, meu irmão. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, projeto de lei de número 1 de 2026, de autoria do Legislativo Municipal. Denomina de quadra poliesportiva, Licodema e Braia. O equipamento público esportivo situado no bairro Fazendinha, nesse município, e dá outras providências. Solicito os vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em segunda votação projeto de lei do Legislativo de número 1 de 2026, devendo o mesmo ir para sanção e prolongação. Declaro aberto. Declaro aberta a fase de explicação pessoal. É Renato. Professor Renato. Michele Jacaré. Boa tarde a todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, nossa presidente Marcilene, para ter aqui presente o povo que nos assiste. Mais uma vez, graças a Deus aqui, nos assiste os trabalhos.
lamentar, né, o falecimento do senhor Bosquinho, lá do Distrito Felizardo, que é pai da colega professora Renata. Nossos sentimentos aos familiares. Os parabéns hoje para o prefeito Puíca, né, muitos anos de vida, de paciência, de sabedoria para continuar fazendo o bom governo que vem fazendo. Parabenizá-lo de presente, dizer que estamos contentes por ter um gestor tão preocupado com a população e dizer que é alguém que de certa forma a gente se identifica porque busca atender os mais vulneráveis, os mais necessitados. Ele que é um homem de condições, mas que sempre busca atender o mais necessitado. Ao seu prefeito Puíca, muitos anos de vida, de paciência, de sabedoria, vida longa, que Deus abençoe. Dizer e parabenizar o curso que a nossa presidente Marcelene realizou, né, através da Câmara, essa semana, na terça-feira, aqui na Câmara. Não pôde estar presente porque estava trabalhando, mas parabenizo, nobre colega, pelo curso, uma iniciativa muito boa, um curso sobre organização de projetos e captação de recursos para entidades civis, associações comunitárias, enfim, ONGs, outros órgãos da sociedade civil. Algo muito importante, a gente sabe a dificuldade que é de manter uma entidade hoje no município, e o curso pôde, pelo menos do que vi, das pessoas que comentaram, orientar como as entidades podem procurar o poder público para que nos ministérios, ou mesmo no Estado, em órgãos como o Ministério Público e outros parceiros da iniciativa particular ou privada, pode captar recursos ou bens para que possa realizar suas atividades. Então, está de parabéns que, de fato, as associações que participaram possam criar projetos que tragam condições para que possam manter os seus serviços. E falando em entidades civis, né, parabenizar a Casa Olidal, que nesse domingo que passou realizou mais uma vez o encontro dos idosos, mais de 60 idosos na associação. E aqui parabenizo e agradeço o doutor Almedinha, que esteve lá fazendo atendimento médico, mais de 30 atendimentos feitos à população. Teve um momento cultural, teve um momento de religiosidade e teve, ao final, um almoço aos idosos. Então a gente parabeniza a Associação Casa Olho d'Água, em nome da presidente Marlene dos Santos e todos os seus membros que mensalmente faz esse encontro, que é algo não só de prestação de serviço no sentido de entretenimento aos idosos, mas de serviço de saúde que é tão urgente em todos os lugares e que se precisa. A gente parabeniza e agradece ao doutor Almedinha e todos os parceiros que sempre, como o doutor Bruno, entre outros, o doutor Luizinho já esteve lá, que prestigiam e ajudam a associação. Cada um sabe que faz associativismo, a importância da ajuda e a dificuldade que se tem para se trabalhar e manter uma entidade. Por fim, falar da necessidade, novamente, que essa casa tem de contactar, solicitar, chamar ou intimar, sei lá qual seja o verbo que vai se utilizar, a empresa Enel pelo mau serviço que tem prestado à população de Palmirim. Fizemos aquela audiência pública, foi muito positivo, né, instalado o processo administrativo, o promotor esteve aqui, e até então foi muito bom sequencialmente ao evento, a audiência pública, mas depois o que a gente vê é uma péssima prestação de serviço à população. Pelos grupos de WhatsApp, a gente vê aqui na sede, na zona rural, a população reclamando de dias de falta de energia. Sabemos da questão das chuvas, que graças a Deus tem caído, mas também sabemos da deficiência da Enel em solucionar o problema. Porque se chove hoje, passa 3 dias sem chover e 3 dias sem energia, então é ineficiência, não é a chuva. E aqui eu destaco também na minha região do Distrito Felizardo, né, o sítio Serra de Areia e Tanques, que passou 3 dias sem energia. O sítio Pau Branco, 3 dias sem energia. O sítio Pocinho, o sítio Lagoa Nova. Então, urge de nós, enquanto vereadores, fazermos um encaminhamento, um ofício coletivo à Enel para que possa se pronunciar em relação a isso. Que faça a manutenção da rede, que coloque aparelhos com maior potência de energia, enfim, para atender a população. Tem causado transtornos na vida da população, em questão de saúde e em questão da economia. Nós temos casos no município, tá, é o companheiro pequeno que sabe, quem tem leite, que as pessoas estão atrás de comprar gerador de energia para manter os tanques de refrigeramento, para não perder o leite, para não ter prejuízo
né, que graças a Deus está chovendo, o aumento da produção de leite. Então não cabe, no município como Palmirim pequeno, o cidadão ter que comprar um gerador de energia, porque a empresa de energia não consegue manter a rede funcionando. Pois é, professor, já teve casos, a semana passada, recentemente, para tapar do seu assunto aí, nós passamos lá 2 dias sem receber leite dos produtores, porque infelizmente não tinham como colocar, né? Então é mais que necessário, né, que a Câmara possa fazer um ofício com todos os vereadores e a conversar com a ANE o que se pode ser feito. Por fim, dizer da satisfação de estarmos aqui no exercício de trabalhos, dizer que possamos cada vez mais buscar meios e formas que possa atender a população que tanto precisa, que depois de Deus foi que nos permitiu estar aqui. Que Deus nos abençoe e um abençoado fim de semana a todos. Vereadora Michele. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. É com muita alegria que venho aqui nessa sessão de hoje comunicar aos nobres vereadores sobre mais um recurso que o município vai receber da educação. Em outro momento, eu estive aqui falando das provas externas, que foi um recurso estadual, pelas provas, pelos índices do município, o ICMS vai receber mais de 1 milhão durante o ano. E hoje eu venho falar sobre o recurso do VAR, que é um recurso federal, que o município também vai receber um dinheiro durante esse ano. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, povo de Palmirim, subo a esta tribuna mais uma vez para parabenizar a educação do município de Palmirim. Sob a liderança e o excelente trabalho da secretária Messia Gonçalves, a educação vem colhendo bons frutos. Parabenizo toda a equipe pedagógica da secretaria, na pessoa de Auricélia, parabenizo o núcleo gestor das escolas, parabenizo cada professor e professora que, com dedicação diária, fazem a diferença na vida dos nossos alunos. Quero também parabenizar o Wellington pelo seu trabalho responsável e comprometido junto ao censo escolar, ferramenta essencial para garantir recursos e planejamento adequado. Parabenizo Gilvan Alves pelo excelente trabalho junto à equipe pedagógica e pela responsabilidade na alimentação dos sistemas, inserindo informações em tempo hábil e com eficiência. Meus parabéns hoje se referem especialmente ao VAR, Valor Aluno Ano Resultado. O próprio nome já diz tudo, é resultado. Resultado de esforço, de planejamento, de compromisso e de trabalho sério. Esta complementação da União só é recebida por municípios que atendem às 5 condicionalidades exigidas. E a educação de Palmirim vem ano após ano se organizando para cumprir cada uma delas e avançar cada vez mais. Eu anotei aqui uns dados bem relevantes para vocês, vereadores. O VAD 2023, o município recebeu R$ 130.997,94. No ano de 2024, o município recebeu R$ 249.338,88. O VAD 2025, R$ 1.306.090,58. O VAA de 2026, o município é para receber R$ 1.449.908,80. Os números falam por si só. O crescimento é claro e expressivo. Isto não acontece por acaso. É fruto de planejamento, organização, responsabilidade com os dados, compromisso com as metas e, principalmente, compromisso com a aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, faço aqui um apelo, mais uma vez, ao excelentíssimo senhor prefeito, valorizar a educação do nosso município. Valorize quem trabalha. Devolva o que foi tirado daqueles que realmente fazem a educação acontecer, no dia a dia, dentro das escolas.
Temos provas concretas de que a educação de Palmirim só tem avançado. Se fosse o contrário, se estivéssemos perdendo recursos, certamente já estariam procurando culpados dentro da Secretaria de Educação. Mas, quando os resultados são positivos, quando os recursos aumentam, porque o trabalho foi bem feito. É preciso também reconhecer, apoiar e fortalecer essas pessoas. Valorizar a educação é investir no futuro do nosso município. Valorizar quem trabalha é garantir que a Ipaumirim continue crescendo, se desenvolvendo e oferecendo mais oportunidade para o seu povo. Por isso, reafirmo ao prefeito, peço com muita consideração e peço ajuda aos colegas vereadores para que também se manifestem, para que ele valorize a educação do nosso município. Ela dá resultados e transforma a vida. Ela que é o caminho mais seguro para o desenvolvimento de Ipaumirim. Então, eu fiz esse outro texto para não esquecer e não deixar de citar os nomes de cada pessoa que realmente faz esse trabalho acontecer dentro do município. Então, assim, são essas pessoas que estão na Secretaria de Educação, que fazem esse recurso cair no município, são nossos diretores, professores que estão dentro das escolas, que fazem esse recurso também acontecer. Então, eu peço, nobres colegas vereadores, que vocês também levantem essa bandeira nesta casa, para que o gestor municipal reveja essa situação do reajuste, né, maior para os nossos professores, reveja essa questão dessa gratificação, porque dinheiro nós vamos ter durante esse ano de 2026. São 2 recursos grandes que o município vai receber através dessas pessoas que estão trabalhando dia após dia. Então, a todos vocês, meus parabéns e aqui o meu reconhecimento. Eu quero também agradecer a todos pelas felicitações a mim desejadas no dia de ontem, né, pelo meu natalício, as ligações, mensagens nas minhas redes sociais, né, quem foi até a minha casa me parabenizar pessoalmente. Então, de coração, meu muito obrigada a todos vocês. Essas são as minhas palavras e o meu apelo a cada vereador para que junto a gente possa favorecer esses professores, tanto o efetivo como o contratado, que assim trabalham da mesma forma. Muito obrigada a todos e boa tarde. Vereador Jacaré. Mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, quero dar uma boa tarde a todos, ouvinte, né, das nossas sessões, que Deus abençoe a cada um. Senhora presidente, eu quero que, mais uma vez, né, iniciar as palavras deixando voto de pesar, como o vereador Renato, né, em nome, né, da família de Bosquinho ali do distrito Felizardo, em nome da sua filha Renata. Quero aqui registrar esse voto de pesar de toda essa família ali do distrito Felizardo. Quero aqui também, senhora presidente, as palavras dizer, né, que a gente tivemos presente, foi o vereador Rosineide, lá na missa de Antônio ali do sítio Pocinho, 6 meses, né, de falecimento de Antônio, ali em nome da sua esposa Maria, dos seus filhos, do seu pai, sua mãe Zé Moreno, Dona Fransquinha, todos os seus irmãos, em nome daquela comunidade dos Focinhos, Felizardo, né, com aquela perca tão grande, aquele acidente. E sexta-feira nós participamos da missa de 6 meses. Quero aqui registrar e agradecer pelo convite. Também, no domingo, nós participamos ali, também juntamente com a vereadora Rosineide, lá no Serrote, da missa de Telma, de 1 ano, né, passa rápido, em nome de sua mãe, Dona Lourdes, seu Assis, todas as suas irmãs, daquela comunidade ali do sítio Serrote, nós também tivemos presente, né, as missas celebradas com o nosso Padre Gonçalves, e mais uma vez pedir força a essas famílias
que é como elas dizem, né? O tempo passa, mas é como se fosse o mesmo dia. Então, foi muito forte, né? As pessoas jovens, Thelma, 30 e poucos anos, Antônio, acho que muito tivesse, era 50 anos. E aqui a gente agradece o convite. E pede a Deus muita força para essas famílias. Senhora Presidente, eu quero aqui parabenizar, né, os aniversariantes. Eu quero aqui iniciar parabenizando a nossa colega vereadora Michele. Que Deus te abençoe com muita saúde e paz, minha irmã. Continue essa luta aí, firme e forte. Nunca deixar a cabeça baixar de forma nenhuma, que a gente conhece a sua pessoa, né, em nome aí do seu pai, seu Luiz, dona Zaneide, que também foi vereadora aqui nessa casa, e você vem dando essa sequência, né? Para nós aqui, vereadores, a gente tem esse orgulho e esse prazer de você fazer parte dessa casa, é segundo mandato, não só pelo cargo de vereadora, mas também professora, educadora aqui do nosso município. Então a gente pede saúde e paz para você, que Deus te ilumine, tá certo? Quero aqui também parabenizar o nosso prefeito Wilson, né? Como bem Renato falou, nós temos esse orgulho de chegar em qualquer município, qualquer cidade, dizer que a gente é de Palmirim pelo trabalho que eles têm feito aqui no nosso município, muito preocupado. Como a gente vinha da missa na sexta-feira, né, Rosneide? Comentando e falando que o Wilson é muito presente, né, nas comunidades, nas obras. Então, para ele, a gente pede saúde e paz, que Deus continue iluminando esse amigo, né, presidente? E só quem ganha é o município, com esse esforço dele, né, todos unidos, secretário, vereadores, sempre eu gosto de dizer, a Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, fazendo essa parceria. Isso é muito importante. Então, para o nosso prefeito, nós desejamos aí boa sorte, que Deus abençoe com muita saúde e paz. Também parabenizar o nosso secretário, doutor Nas, completou ano essa semana, secretário de Esporte, também desejar muita saúde e paz para ele, que Deus ilumine. Nossa amiga Pretinha, né, está de aniversário hoje também, de Pretinha de Luiz Alves, que Deus abençoe, com muita bênção. E aqui eu quero iniciar, vereador Valderi, meus filhos, né, que é na sequência, E para mim foi ontem que eu parabenizei eles, e hoje já está fazendo um ano praticamente, que é dia 27, sexta-feira. Minha filha Thalita, mais velha, completa ano. Quero parabenizar. Thalitinha, que Deus te abençoe. Está cursando aí o curso de Engenharia Civil. Acredito que está já terminando, uma menina muito especial. Hoje está em São Paulo, né? Está residindo lá. Mas aqui a gente manda os parabéns. E é uma filha muito especial mesmo. A menina lá de Casé, Driga tem Aparecida, papai tem um orgulho muito grande dela, muito especial. Então, que Deus te abençoe. Nessa mesma data, dia 27, minha irmã Aparecida completa ano. Quero aqui também deixar meus parabéns, que é uma guerreira, né, Marcelene? Que Jesus ilumine, né, os caminhos dela com muita saúde e paz, para ela cuidar dos filhos dela, do seu esposo, de toda a família. Então, Aparecida é uma pessoa que a gente ama de coração, uma pessoa dedicada mesmo. A gente vê ali muito preocupada com as irmãs, com toda a família. Então a gente deseja para a Aparecida muita bênçãos, que Deus abençoe. No sábado, dia 28, Isaac, meu filho, fazendo 6 anos. Também o que eu quero aqui deixar os parabéns para Isaac, um menino que onde eu vou está me acompanhando aí por todo canto, Roderick. Vai ser um craque, vai de bola, muito bom de bola. Vai puxar o pai, o tio, né? Saudoso Ivan, jogava muito, então. E o pessoal chama de Ivanzinho. Onde eu vou, que realmente, né, Rosneide, dá uma aparência muito grande. E a gente fica feliz, viu? Muito estudioso. Também Deus ilumine os passos, que caminhe no caminho do bem. E a gente vai procurar dar uma educação para eles, com muita bênção. E no domingo, dia 1º, é o nosso galegão, né? O Péricles Renan, também fazendo aí 23 anos. Já, né, Rosneide? Já, o galego já está. Já. Infiel, viu? Desde já aqui, já parabenizar meu galego, Péricles, que sempre firme, junto com a gente, que na ausência de Ivan,
Eu disse aqui, a gente vai sentir muito, mas ele foi muito firme nessa caminhada nossa aqui, sem Ivan, e ele assumiu mesmo e deu de conta. Então, muito querido por toda a minha família, Péricles, a gente tem um orgulho muito grande. Que Deus abençoe. Tenho certeza que já está contribuindo aqui com o nosso município, com muita fé em Deus. Que Jesus ilumine seus passos com muita bênção e paz. E a gente ama de coração. Senhora Presidente, pegando o deixa aqui, e aqui a gente precisa de verdade falar aqui nessa casa, dessa empresa, né, a Enio, aonde já teve uma audiência aqui, não sei se foi o doutor Valderi que fez essa convocação, foi, né, Val? E aonde sentado aí, perto da excelentíssima senhora presidente, aí nessa cadeira, o representante da empresa só falou coisas boas. Só falou coisas boas. Então aqui a empresa facilita isso, tal, aqui por município, mas o que a gente vê é totalmente diferente, porque não justifica uma comunidade ficar 2, 3 dias sem energia. Isso não pode acontecer. Isso é revoltante, vereador Pequeno, revoltante de uma forma, assim, sem uma consideração, eu não sei dizer o nome aqui, mas é uma falta de respeito com a população. Porque a gente vai falar em nome do nosso município. É um município de um porte já grande, de muitas pessoas que dependem da energia, como você aqui falou, e na sua palavra você vai falar, Pequeno. Muitos agricultores, muitos criadores de gado, que vivem daquele leite, se prejudicando. Imagina os comerciantes aqui, né? As pessoas que têm criança, né? Então, eu gostaria de você, presidente, juntamente com todos nós vereadores, mais uma vez, fizesse a convocação para esse representante aqui dessa empresa, para vir aqui, para ver o que é que ele vai dizer novamente. Que não justifica aquilo que ele falou aqui. Dali, quando ele saiu daqui, a gente achava que não ia faltar mais energia. Mas não existe isso. Pelo contrário, piorou a situação. E aqui a gente fala dessa forma, certo, senhor presidente? Pode fazer aí, faça o requerimento que a gente assina, todos os vereadores. Vereador, me permita? Pois não. Já que nós estamos, né, falando em questão da Enel, da falta de energia, e outro dia, não lembro, onde eu estava com você, e algumas pessoas, né, pedindo para que a gente fizesse alguma coisa com relação a, digamos, se é difícil, né, na minha casa ou em qualquer casa, a falta de energia, imaginemos isso acontecer no hospital, né? E o que nos foi pedido, né? A questão do gerador, porque é muito importante. Imagine, gente, a pessoa que precisa estar ali, né? Quando está a presidente Marcelene sabe muito bem que há casos e casos de pacientes que têm, né? Que ter ali energia, se está com alguma coisa ligada, de repente falta energia, quer dizer, ela pode chegar a morrer. E eu lembro que nós levantamos, né, essa questão há anos aqui nesta casa, e o que nos foi dito é que aqui na prefeitura tinha um gerador que ainda do tempo do Banco do Brasil, e que achavam até que ele ainda estava funcionando e que iam dar uma olhada. Então, eu aproveito, né, para pedir encarecidamente, se esse gerador realmente ainda existir, que seja feita alguma coisa, dê uma olhada, se funcionar, ou se esse gerador não funcionar, mas que, né, possa comprar realmente um gerador para o hospital, porque nós estamos vendo a situação da falta de energia que está acontecendo, e no hospital há casos que não podem ficar sem energia. Por quê? Porque o paciente pode chegar a óbito por conta de uma situação dessa. Obrigada, vereador. E ali, Rosineide, eu estava tentando lembrar esse pedido que foi feito para mim, você, e que tentando lembrar a pessoa, e é o que eu estou lembrando, né? Foi Chaguinha, né? Chaguinha, que é a enfermeira, né? Chaguinha, que ela fez esse pedido, né, Rosineide? Por gentileza, vocês se juntam com todos os vereadores,
com o prefeito e veja essa questão do gerador para o hospital o mais rápido possível. Então, Rosnei, eu estava tentando lembrar. Então, foi Chaguinha, né? Nós estávamos fazendo a visita na casa da mãe dela, ali no Alto Bandeirante. Exatamente, que a mãe dela estava internada, né? E faltou energia e ficou lá, não sei se horas, mas que ficou sem energia. E quando a pessoa realmente passa por aquela situação, aí é que ela sente mais ainda na pele, né? O tamanho do problema. E só dando sequência aqui para terminar, presidente, e já falando em empresa, mudando de uma para outra, e aqui eu quero parabenizar os representantes da CAGES aqui do nosso município, em nome do amigo Natan, que é o diretor, em nome, né, dos funcionários Huguinho e Adão, a gente vê a preocupação deles com a questão de algum defeito, né, e causa aí por 3, 4, 5 dias a falta d'água aqui no nosso município. Queria também falar sobre essa questão, e se fosse possível, senhora presidente, que eu também acredito que todos os colegas vereadores concordam que também é revoltante passar desse tanto de dia sem água por falta de um motor quebrado. Não, o motor está em conserto. Está consertando o motor. Então, eu acho uma falta de respeito, de consideração também muito grande pela população do nosso município. Uma empresa tão rica, de uma forma, de um motor, quer dizer que quem não tem condição de comprar uma carrada d'água vai ficar sem água, vereador Rosneide. Então, a gente também fala sobre a questão dessa empresa CAGES, veja com bons olhos que a gente possa fazer, porque não possa acontecer mais isso, uma falta d'água por 3, 4 dias, doutor Valderi, por falta de um motor, porque o motor está quebrado. Então, isso eu acredito que todos vocês concordam, viu? A gente manda aí essa mensagem que não aconteça mais, e isso quando disseram para a gente, eu achava, porque algo, graças a Deus, né, está tendo algo aí, e a falta d'água, porque não estava chovendo, nós estávamos concordando. Mas falta d'água no nosso município, porque o motor está em conserto, e passar 4, 5 dias, isso não justifica também não. Desde já que eu parabenizo toda a equipe da nossa CAGES aqui do nosso município, que eles não têm culpa, de forma nenhuma que eles têm culpa. Pelo contrário, eles lá todo dia a gente na CAGES cobrando, ligando para eles, e eles cobrando dos representantes aqui do nosso estado, e as pessoas fazendo isso. Então, vocês que são representantes do estado, representantes da CAGES, a gente aqui da Câmara, né, a gente pede por gentileza que não aconteça mais isso. Senhora presidente, gostaria de agradecer, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vereadora Rosineide Barbosa. Mais uma vez, boa tarde a todos. Inicio aqui minhas palavras, né? Parabenizando os aniversariantes. Na semana passada, na sexta-feira, foi o aniversário do sobrinho, Evaí. No domingo foi o aniversário da minha irmã Ziraneide. Então, Evaí, parabéns. A Ziraneide, minha irmã, que está sempre presente, sempre nos ajudando, sempre cuidando da nossa mãe, que já passou, né, por situações pesadas, né, de problemas de saúde, mas graças a Deus agora está bem. Então, parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe sempre. Ontem, né, foi aniversário da colega vereadora Michele. Então, parabéns, vereadora, muita paz, muita saúde. E hoje é o aniversário, né, do prefeito do nosso município, o Wilson Alves. Então, parabéns, Wilson. Muita paz, muita saúde, muito discernimento, né, para que possa realmente cuidar dos nossos munícipes e dar o melhor de si e o que o nosso povo tanto precisa e merece. Jacaré falando da questão da falta d'água, realmente, né, a gente sabe que não é culpa dos meninos, só são 3 aqui, né, na cidade, e a correria é grande.
Eu que moro em frente ali a Cagés, eu sei como é, do Natan e dos dois meninos, mas realmente quando não tinha água, era porque não tinha água. Aí agora é porque tem água demais, aí queimou as bombas e não sei o quê, e a gente sabe que tem pessoas que passam por situações muito difíceis, tinha gente carregando água da fazendinha ou do Alto Bandeirante, num garrafão, porque não tinha água nas suas residências. Quer dizer, passar 5, 6 dias, e a gente sabe que depende, né, da vinda de servidores do Juazeiro do Norte para poder resolver essa problemática, e é uma coisa que realmente trouxe bastante transtorno. Além da Enel, né, faltando energia, demorando vir, né, para resolver o problema, e também a falta d'água, quando nós agora é a falta d'água com tanta água. Aí é lamentável, né? É triste realmente. E eu gostaria de me voltar aqui, né, especialmente hoje, para a Vila São José. Gostaria aqui de parabenizar os moradores da Vila São José, que no mês de julho de 2025, esta casa, né, fez uma audiência pública na Secretaria da Educação. Convidamos os moradores, a gente sabe que nem todo mundo vai, mas quem pôde ir foi. E em dezembro nós votamos, né, os nomes das ruas, porque era o último bairro que ainda faltava, né, os nomes nas ruas. Em 2020, como eu disse, quando eu estive aqui como presidente, nós fizemos esse trabalho com o bairro Luiz Ferreira, mais conhecido, né, como São Luís, o Alto Bandeirante, e faltava a vila. Então, eu parabenizo o povo da vila, agradeço a gestão municipal, em nome de todos os que fazem o setor de tributos, pelo trabalho que já estão, acho que hoje já terminavam, né, de colocar as placas, e também dizer às pessoas dali da vila, 2 ruas ficaram, né, com um problema. A irmã de Lucinha Salles veio falar comigo, que lá foi votado como Lúcia Salles, porque todo mundo conhecia ela como Lucinha Salles, né? Ninguém da família esteve presente, mas a irmã me disse, o nome dela é Luciana, mas gostaria que fosse colocado Lucinha. Então, falei com o Daniel, vai ser corrigido, já conversei com o doutor Luizinho, vai ser feita essa correção, tem mais outro nome lá, então, nós deixamos que fosse colocado os nomes nas, se eu não me engano, 61 ruas, porque aqueles problemas que fossem surgindo, para que a gente pudesse, né, resolvê-los de uma só vez. Então, eu quero aqui parabenizar a vila, eu quero agradecer a gestão e quero também, né, dizer que esses problemas serão resolvidos. E outra coisa, ficaram 2 ruas, nobres colegas, que não foram nomeadas. Mas aí a gente aproveita, faz um novo projeto, né, já deixando isso tudo organizado. E a gente sabe que a nomeação de ruas é por demais importante. Por quê? Porque é em vários sentidos. Vamos ver, a questão da identificação e logística. Vai identificar rua tal, onde é que a pessoa reside, a entrega de correspondência, a entrega de uma mercadoria, que hoje muita gente compra coisa pela internet, quer dizer, vai facilitar a vida das pessoas e também do servidor dos Correios. A identidade e memória coletiva, quer dizer, a história, a cultura e personagens. A cidadania traz cidadania e dignidade. Onde você mora, em tal canto, e não tem um endereço, quer dizer, traz também a dignidade dos moradores, né, de tal bairro, de tal localidade. E a gente sabe, né, que o município, a cidade, precisa dessa questão, que é a organização urbana. E, por fim, que é do começo, é a questão de homenagear
pessoas que ali residiram ou que ali nasceram, né, que prestaram serviço à comunidade e que já faleceram. Então, nada mais justo de que, né, esse trabalho tão importante, e eu sempre tive isso comigo, é que eu, enquanto estivesse aqui, seria uma luta para que a gente deixasse, já como existe, né, aqui no centro, o nome das ruas, mas que esses 3 bairros, Alto Bandeirante, Vila São José e o bairro Luiz Ferreira, não tinha nome, mas faltava agora a Vila São José, e que agora todos, né, terão os seus direitos, né, respeitados. E eu gostaria aqui de agradecer aos nobres colegas vereadores que entenderam, que reconheceram a importância e que foram todos, né, que participaram dessa audiência pública. Estivemos o tempo todo, né, e aqui eu quero agradecer em especial ao colega Valderi. Nós fomos lá por diversas vezes, fizemos a correção aqui. Nós ficamos de julho até dezembro, tinha um problema, tinha outro, a gente tentando corrigir. No final só teve 2 probleminhas, mas, né, vamos resolver e deixar tudo organizado, tudo bonito. E com relação aos números também, eu peço à comunidade da vila que não se preocupe, porque isso também é um papel do setor de tributos. Os meninos depois vão passar lá, como eu já falei também, vão fazer isso no Alto Bandeirante e no bairro Luiz Ferreira, ou no bairro São Luís, como queiram chamá-lo. E na vila, tem um pouquinho de paciência, que os meninos também vão colocar a numeração, né? Logicamente, vão escrever de caneta, e depois a pessoa compre o número, vá na loja e compre a numeração que eles colocarem lá, da forma que eles quiserem, do modelo que eles quiserem, mas vai ser, né, colocado pelo setor de tributo, e aí depois cada um coloque, né, o número, o modelo que quiser, compre, vá nas lojas, e vamos deixar, né, tudo organizado, porque, com certeza, é um papel nosso enquanto legislador, né, do nosso município, e é um direito do povo da Vila São José, como é um direito, como era, ou como é um direito, né, de todos os nossos munícipes que residem no centro e nos bairros da nossa cidade. Então, parabéns, Vila São José, que agora vocês têm um endereço. Obrigada, né, à gestão, em nome do setor de tributos, que vem fazendo um papel, né, muito bom e muito compreensivo quando a gente os procura, né, e explica ou pede orientação, né, para tal rua, como é que faz, e alguns probleminhas serão resolvidos. Então, boa tarde a todos, muito obrigada. Vereador Dr. Valderi. Senhora presidente, Marcelene Alexandre, senhores e colegas vereadores e vereadoras dessa augusta casa, servidores, a qual eu saúdo em nome do nosso assessor jurídico, doutor Luizinho, plateia aqui presente, em nome do nosso amigo Luiz, lá do sítio Serrote, e população do nosso município, na qual assiste através das ondas sonoras, né, das redes sociais e da rádio Acaban FM, na qual eu já saúdo também nosso amigo Geraldo. De início, vereadora Rosineide, é bastante simples, né, com relação a essa nomenclatura destas 2 ruas e uma alteração em um dos incisos do artigo da lei que outrora foi votado por essa casa. É só fazer, o doutor Luizinho está ali, fazer um projeto de lei, né, na qual contempla, né, alterando uma nomenclatura de um nome de rua e criando outros 2 incisos no mesmo projeto de lei. Com certeza será essa casa que nominou
63 ruas, né, vereadora? Não será 2 que será empecilho, né? Então será com certeza resolvido. Primeira fala nossa, senhora presidente, é só para parabenizar o Ministério Público no estado do Ceará, que emitiu uma nota e recomendação para que as unidades de ensino do nosso estado fiscalizem a questão do uso dos vapes, né, nas salas, nas escolas, inclusive trazendo recomendações para que como proceder, né, que notifique os pais, notifique o Conselho Tutelar e também comunique ao Ministério Público dos vapes, aqueles cigarros eletrônicos, né, que é uma prática muito recorrente. A gente sabe, infelizmente, gente que tem filho adolescente estudando sabe que acontece muito isso. Parabenizar também, ontem, 24 de fevereiro, né, simboliza um marco na conquista das mulheres, do sexo feminino, na questão da votação, né, porque foi em 24 de fevereiro de 32 que possibilitou que as mulheres pudessem votar, e a partir daí, Rosineide, Michele e Marcelene, as mulheres pudessem começar a participar do processo político eleitoral e dar a sua grande contribuição, como tem dado, a exemplo que nós temos aqui nessa casa. Então, parabéns às mulheres por esse marco histórico. Parabenizar também essa casa, né, por ter ministrado ontem um curso sobre lideranças, projetos sociais e captação de recursos, um curso muito proveitoso, né, com uma grande participação de pessoas das mais diversas pluralidades, né. Nós tivemos aqui desde representações de igrejas que prestam trabalho social, também das secretarias e funcionários da Secretaria de Assistência Social, de representantes de associações, né, de cooperativas. Então, assim, foi muito bom, muito proveitoso, e com certeza, com as chuvas que Deus tem permitido cair na nossa cidade, a gente colherá frutos dessa palestra. Então, parabenizo a Câmara, parabenizo a nossa presidente, que tem dado continuidade a esse trabalho. Queria dizer também que recebi informação, vereador Renato, que até sexta-feira, e vereadora Rosineide, começará a ser chamado alguns dos aprovados no concurso público, né? E aí, do concurso público, e acredito, e peço também, aproveito a oportunidade também para pedir que se chame o bibliotecário, porque a gente tem informação de que a biblioteca do município, que tantos jovens têm cobrado a visita, por ausência do bibliotecário, então que possa ser chamado também o bibliotecário para que possa realmente dar a utilidade na qual foi feito aquele tão valioso local de ensino. Gostaria também de dizer que ontem, né, várias pessoas com certeza não nos procurou, não só a gente, mas aos demais vereadores dessa casa, sobre a questão da Enel, né, a recorrente falta de energia, como bem foi falado aqui pelos vereadores e vereadoras que me antecederam, né. Nós fizemos um vídeo explicativo, muitas pessoas inclusive agradeceram porque não sabia, né, como estava. Hoje, inclusive o próprio Ministério Público, no procedimento administrativo que foi instaurado após a realização dessa audiência pública feita por essa casa, com a representatividade desde o próprio MP até o representante da Enel, o gerente lá do Milagres, notificou a empresa solicitando várias documentações, inclusive reiterou esses dias dizendo que a documentação enviada foi incompleta, né? Então, que a população que seja prejudicada, que está sendo prejudicada pela má prestação de serviço, por faltando energia um dia, 2, 3, tendo prejuízo financeiro, possa se deslocar até a sala do MP e leve a sua demanda, leve o protocolo, leve algum orçamento de prejuízo, às vezes queima um ar-condicionado, uma televisão, uma geladeira, e assim sucessivamente, para que possa robustecer cada vez mais o procedimento administrativo, porque eu lembro bem, vereador Jacaré, que uma das observações que o Cristiano, que era o representante da Enel, fez, foi dizer que naquele dia da audiência pública, durante aquela semana, não tinha recebido nenhuma reclamação de Palmirim. Então, assim, infelizmente, nós também temos que fazer a nossa parte, né?
Ontem eu estava na rua da Caixa d'Água, que é a conhecida rua, mas é a rua Vereador Sebastião Barbosa, e conversando com o pastor Romildo, e eu dizendo, pastor, nessa rua tem mais de 80 casas, mas faltou energia aqui, tem por quase 3 dias, eu tenho certeza que nem 20 ou 30% dessas pessoas ligaram fazendo essa reclamação. Então isso é importante para que possa, direito é prazo e prova. Se você tiver o prazo, mas não tiver a prova, então assim, e o procedimento administrativo instaurado pelo doutor promotor, com certeza vai para frente se for documentado. Então que a população também colabore nesse sentido, para que a gente possa cada vez mais cobrar aquilo que é um direito nosso, né? Parabenizar também essa casa, a nossa presidente disse que vai pautar agora esses dias, que é uma cobrança também grande da população, que é a questão da audiência pública referente aos animais soltos no nosso município, né? Uma demanda logo agora nas primeiras semanas de março, é uma demanda recorrente. A questão da água, vereador Jacaré e vereadora Rodrigues, eu estou costumando dizer que eu acho que tem chovido tanto que tem entupido os canos com água, porque não está chegando água na casa do povo, né? Que segundo também eu fiquei sabendo, a questão do motor é culpa da Enel também, que a energia lá muito forte e era necessário a Enel fazer a manutenção e não foi feito. Essa semana eu vi inclusive uma reta escavadeira da CAGES para que pudesse limpar lá onde a água estava acumulando e queimando o motor. Então assim, a gente já não tem por parte do governo do estado nenhuma boa prestação de nenhum serviço no nosso município. A creche, Passos de Tartaruga. A ICE, meu Jesus do céu. Inclusive, eu acho que até a vereadora Michele que falou aqui e fez uma indicação nesse sentido. Você tem que ir desviando ali para a fazendinha, que é a CE, né? Então, o básico do básico, que é a água, né? Porque se nós fizermos um levantamento no município de Palmirim, o quanto se arrecada com o pagamento da água do nosso município, mesmo que seja a taxa mínima, é um absurdo. Então, nós estamos exigindo um mínimo. Então, a justificativa que era mais plausível, hoje não, ela cai por terra, que é a questão da falta de água, né? Até o açude de Genipapeiro, eu fiquei sabendo que está com quase 10% de capacidade de água. Então, assim, que façam pelo menos esse mínimo, que é distribuir a água, já que a água está tendo em abundância. Parabenizar também aqui o nosso amigo de luta de muito tempo, o Maestro Auricélio, completou o ano domingo, certo? Parabenizar também o amigo Belirardo, né? A pessoa ali do Mari, hoje reside em Juazeiro, mas tem contribuído muito com nossa região, completou o ano ontem, fez inclusive um evento grande lá em Umari, que Deus continue o abençoando. Parabenizar também hoje o prefeito, nosso prefeito Wilson Alves, né? Completa 59 anos, hoje ele me disse que está já ficando idoso, vai pedir a carteirinha o ano que vem, 60 anos. Então que Deus continue lhe dando sabedoria, discernimento, paciência, e porque a Bíblia diz, né, quem tem um bom governante, o povo é feliz, mas se tem um mau governante, o povo padece. Então que ele continue sendo, a gente sabe que as falhas, há muito a ser corrigido, mas também muito tem se construído durante essas gestões, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando essa coragem, né, de trabalhar e de andar, que não é nem todo mundo que tem, né, vereador Pequeno? Acorda cedo e dorme tarde, conhece bem o município, isso é importante, né, que Deus continue o fortalecendo. Eu anotei aqui também, senhora presidente, no sentido de que a gente tanto se cobra a questão do servidor público, do cargo comissionado, do efetivo, do temporário, a gente tanto se cobra, e é justo e necessário que se faça, que é a cobrança dos seus direitos e suas garantias enquanto prestadores de serviço. Mas eu queria também hoje abordar um ponto que é importante também, que é a boa prestação do serviço público por parte desse servidor, né? A gente, há quem diga na psicanálise que existem 3 formas de você se descobrir uma pessoa: você dê dinheiro, poder, ou então diga um não a ela. Então assim, que também, já que o servidor público é quem materializa a administração pública, né? Um serviço público, ele só é prestado com qualidade se o servidor público preste esse serviço com qualidade. Então que essas exceções, que a gente sabe, a grande maioria do nosso município presta com qualidade esse serviço público, mas que essa pecha de pequena minoria também possa prestar com qualidade, atendendo bem a população, porque quem se desloca para qualquer área da administração pública para resolver uma demanda, para resolver uma necessidade, com certeza, então é porque está prestando, necessitando daquele serviço. Então,
que também a gente possa fazer essa reflexão, certo, sobre isso, que é importante a boa prestação do serviço público, que tem sido bem prestado pela grande maioria dos servidores, seja do efetivo, seja do comissionado, ou seja do contratado, né? E para encerrar, senhora presidente, eu também gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação, né, por todo o investimento, porque quando a gente fala em valorização da educação no nosso município, vereador Jacaré, a gente tem que olhar com um microscópio, mas um microscópio também que amplie as várias vertentes nesse sentido. Porque se a gente tem monitores escolares, se nós temos cuidadores nas escolas, auxiliando, né, os professores, se nós temos nesse novo projeto de lei que foi votado por essa casa e logo terá feito o processo seletivo, aonde pagará o piso nacional dos professores, isso é valorizar a educação, isso é se reconhecer a educação. Se nós temos escolas climatizadas, existem escolas no município que a sala de aula tem 2 ar-condicionados, aí a gente faz só uma pequena retrospectiva, a gente vê um vídeo da escola do estado agradecendo ao governador do estado por ter colocado mandado um ar-condicionado, né? Então isso é um ponto para ser refletido, né? Existe um vídeo aí no Instagram, né? Um vídeo inclusive no Instagram da Dom Francisco, que agradece ao governo do estado um ar-condicionado, onde todas as escolas, ou quase todos os nossos municípios, são climatizados, né? Aonde também a gente tem a questão da alimentação de qualidade, né? Feito cardápio, feito pelos nutricionistas. Um ponto importante, progressões, deslocamento. Eu fui advogado de vários professores em gestões anteriores que o servidor público não tinha o direito de progressão garantido, né? Que o professor que morava, vamos supor, lá no Pau Branco e ensinava lá no Canaúna, ele não recebia um centavo por isso, não tinha direito de deslocamento, mesmo sendo previsto no plano de cargos e carreira desse servidor. Então, assim, há muito o que se fazer, mas também há muito o que já foi feito. Quando se fala em melhorias, como foi cobrado aqui, tanto hoje por essa casa, pelos novos vereadores, melhoria das estradas, melhorias dos ônibus escolares, isso aí também, essa casa está se falando em educação, porque a educação, ela é macro, né? Ela é macro. Não existe educação de qualidade se uma estrada que leva o aluno está inacessível e esse aluno perde um dia de aula, né? Não existe educação de qualidade se não existe uma merenda escolar de qualidade naquele município, se não existe um professor bem valorizado, se não existe um servidor com o recebimento do seu subsídio em dia. Então, assim, um ponto importante também que o município tem é a questão da escola em tempo integral. Acredito eu, não sei direito, mas eu acredito que nem o Estado esteja repassando a sua parte. Foi uma implementação, mas o município é quem tem que bancar. Então, assim, a educação, quando se fala, e aí eu parabenizo a secretária de Educação, Mércia, que tem feito um belíssimo trabalho sobre essa pasta, e também parabenizo a gestão, através do prefeito, porque tem se englobado, né? Só sabe o que é um cuidador, vereadora Rosneide, Vossa Excelência, que é professora, em sala de aula, a sala de aula que tem aquele cuidador. Porque eu trago outro exemplo também. Desde o ano passado, aqueles alunos que concluíram o 9º ano lá no município e foram para o estado, não tem sequer um cuidador. As mães que têm que abdicarem dos seus serviços domiciliares, que têm que abdicar dos seus para ficar cuidando do seu filho. Não tem um cuidador. Então, assim, a gente vê que no município tem uma estrutura de cuidadores muito importante. Então, quando se fala em educação, a gente se fala no geral. Claro que a ponta da educação e o simbolismo e a representatividade da educação é o professor. Então, que a gestão continue cada vez mais valorizando os seus servidores, mas também que tenha um olhar macro, né, para que a educação na sua plenitude possa ser exercida com qualidade e que, com certeza, o fruto disso nós iremos colher a médio e longo prazo. E para encerrar, senhora presidente, só parabenizar também, já que os filhos de Jacaré, do vereador Jacaré, são muitos que completam ano, gostaria de parabenizar aqui a todos, em nome do meu amigo Péricles, né, que, olhando no retrovisor da vida ali, um dia desse, quando eu vendia rede com Vossa Excelência, ele era, bem dizer, de berço, né, e hoje já vai completar 23 anos. Então, como dizia o poeta Agenor, mais conhecido como Cazuza, o tempo não para, né? Então, dizer da alegria, da satisfação, que Deus nos abençoe, que continue nos fortalecendo, dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e até a próxima quarta-feira, querendo Deus.
Presidente, me permite? Eu só gostaria também, né, de parabenizar o município em nome da Secretaria da Educação, por mais uma vez, né, como fez o relato a vereadora Michele, de mais um recurso que o município, né, a Secretaria da Educação vem recebendo, a Educação recebendo, e mais uma vez também ressaltar a importância, né, dessa equipe e da importância, né, dos professores, que eu fui professora, eu sei o que é ser professor, sei o que é ser coordenador e sei o que é ser diretor de escola. E quando a gente passa, né, por tudo isso, a gente sabe o quanto é difícil e a cada dia, né, se torna mais difícil ainda, porque a gente sabe que os problemas só aumentam. Então, parabenizo o município, parabenizo a secretaria e também, né, peço encarecidamente que o professor seja ainda, né, mais valorizado, seja visto ainda melhor, né, de uma forma melhor, e que eles, né, realmente recebam aquilo que é seu por direito. E também eu gostaria, né, algumas pessoas ligaram para mim e me falaram, alguns alunos, que o ônibus que vai para Cajazeiras, o ônibus que Pedro dirige, quebrou ontem, né, e que esse ônibus quebra quase todas as semanas. Então, eu peço encarecidamente, né, que seja feito o conserto, para que esse ônibus não quebre tanto, ou então que troque, né, coloque um novo ônibus para que os estudantes não fiquem, né, nessa situação, saindo daqui, imagina agora, nesse período de chuva, de repente fica nas estradas e tome chuva no espinhaço, com o ônibus quebrado. Então, peço encarecidamente que seja, né, vista essa situação, e aquele que, se o ônibus não tiver um conserto, então que coloque outro ônibus. Obrigada, presidente. Colegas vereadores, a mídia que nos assiste, funcionários dessa casa, plateia aqui presente, meu cordial boa tarde a todos. Quero iniciar minhas palavras aqui, né, agradecendo a Deus por estar mais uma vez no exercício dos trabalhos e começar, né, infelizmente, dando voto de pesar à família de seu Bosquinho, lá do Felizardo, né, vereador Renato, em nome da sua filha Renata. Quero também aqui parabenizar, né, os aniversariantes da semana passada, começando pela minha colega, vereadora Michele. Que Deus te abençoe com muita saúde, muita paz e tudo de bom, vereadora. Quero também parabenizar o secretário Nasso, né, que completou ano. E hoje está de idade nova, né, nosso prefeito. Que Deus abençoe ele com muita paz, dando muita sabedoria e paciência. Também está completando o ano Pretinha, como eu bem chamo, Pretinha de Bola de Ouro. Que Deus abençoe. Minha amiga Amanda Viana, que mora no Juazeiro, mas é funcionária aqui do município, trabalha no hospital. Que Deus abençoe cada um deles. Quero também parabenizar, né, os filhos, todos os filhos do colega vereador Jacaré, assim também como a irmã da colega vereadora Rosineide. Que Deus abençoe vocês. Parabenizar também a Casa Olho d'Água, pelo brilhante evento, professor Renato. Não pôde estar presente, mas a gente sabe e vê que são eventos de grande relevância. Que Deus abençoe a Casa Olho d'Água. Quero agradecer, né, a presença de todos que estiveram aqui ontem presente no curso que foi administrado. Foi um curso muito bom. Quem estava gostou e parabenizou, né, pela iniciativa. Só dando continuidade aqui aos trabalhos do colega vereador Renato, que já disponibilizava os cursos, e agradecer e convidá-lo, né? Quero convidá-los para a audiência pública, que vai ser realizada dia 4, né, às 14 horas, aqui na Câmara de Vereador, sobre o plano diretor municipal. Estejam todos convidados, a gente vai começar a divulgar, né, nas nossas redes sociais, para que a população venha.
parabenizar também, reforçar as palavras da colega vereadora Michele, né? E parabenizar, em nome da secretária Messia, todos os envolvidos em mais uma conquista, né, vereadora? Mais uma conquista que são várias, que você está sempre trazendo aqui, a gente sabe. Então, quero parabenizá-la e também pedir, reforçar suas palavras sobre o reajuste melhor, né, tanto para os efetivos como para os contratados, para que seja mais ainda valorizado. Então, que Deus abençoe cada um deles, que conquistas venham e venham cada vez mais, né, só para melhorar ainda mais. Quero também reforçar aqui a palavra da minha colega vereadora Rosineide sobre o ônibus, Rosineide. Ontem eu estava, porque também faço faculdade à noite, né, e eu vim de carona. A gente veio de carona no ônibus do Baixio. Mas parabenizar, né, o motorista Pedro, que é muito responsável. Pedro voltou e veio pegar outro transporte, né, para pegar os alunos. Então, Pedro é um grande motorista, muito responsável, e a gente pede que seja vista essa questão do conserto do ônibus, né? E dizer que a gente vai, sim, mandar, né, o ofício, tanto para a Enio como para a CAGES, para que seja... veja essa questão aí da falta d'água, que é bem complicado mesmo. Tem gente que já está 3, 4 dias sem água, né? E só sabe a importância da água quando falta água nas suas torneiras, né? É muito importante. E a questão da energia, como o Rosineide falou, dando um exemplo aqui do pessoal, dos doentes do hospital, né? E aí eu lembrei, no momento, o apelo de Daniele, que é a esposa de nosso amigo Bigode, né? E todo mundo sabe que Bigode necessita, né, da energia, tem os aparelhos, e a gente vê o sofrimento dela fazendo vídeo, com ele sentadinho ali na calçada, né? E é de cortar coração. Então, é bem complicada essa situação, né, Enio? Presidente, e Daniele sofreu agora, né, e sofre por duas situações pesadas. A falta de energia e a falta d'água, uma semana na casa dela. Uma semana. E o cunhado trazendo água, num coisa daquele, num garrafão lá da fazendinha. É sofrimento, não é fácil, gente. Se coloque no lugar. Viu, presidente? De igual modo, vereadora Rosineide, é Santiago, lá da vila. Inclusive, a mãe dele foi lá no Ministério Público, porque ele vive numa mini, da área da saúde, bem dizer, uma mini UTI, né? Então, uma mini UTI. Não é assim? Então, vendo, inclusive, pondo em risco a vida dele, né? De igual modo, pela falta de energia dessa Enel. São duas pessoas, né, que eu ia falar do menino de Rédia, que são duas pessoas que eles, né, dependem da energia para continuar vivendo, né? Então, é verdade. Que o gerador já foi feito, né? Eu me recordo que foi até o vereador Walter Brasil que fez a indicação do gerador para o hospital, né? E a gente pede que seja visto com maior urgência. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 25 de fevereiro de 2026 e convoco os demais vereadores a participar da quinta sessão ordinária no dia 4/3 de 2026. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que Pompeias em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, no fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante, como em
este lago de livra tão boa, deu-te o nome de dor, teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote, pendência, és banhada na quadra invernal. Município que orgulha a tua gente, pelo teu conhecido valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Chupa antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir. Este lago de livra tão boa, deu-te o nome de dor, teu porvir. O progresso da terra perdura, engrandece o nosso país. O comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde